O livro de Ezequiel é frequentemente o mais esquecido entre os textos da Bíblia. Durante o período de Ezequiel, o mundo estava cheio de desafios. O último rei de Judá, Zedequias, governou com a assistência de um exército pequeno em Jerusalém. A cidade foi cercada, e o exército de Nabucodonosor conseguiu capturar Zedequias, matando todos os seus filhos perante ele, para mostrar que a linhagem real tinha chegado ao fim. A seguir, arrancaram seus olhos, garantindo que a última imagem em sua mente fosse a de seus filhos sendo mortos. Nabucodonosor então mandou destruir Jerusalém. Se inscreva em nosso canal e comente algo positivo no vídeo. Ezequiel, apesar de estar a milhares de quilômetros de Jerusalém, na terra da Babilônia, foi convocado para pregar neste momento. O Senhor queria dar esperança ao seu povo, que estava tão necessitado de consolo. Por causa da maldade deles, ele permitiu que Nabucodonosor invadisse e tomasse suas terras. O povo foi levado cativo para a terra estrangeira e exótica da Babilônia, onde estavam desconsolados e abatidos. A visão de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos, descrita no capítulo 37, versículos 1 e 2, é profundamente simbólica para os filhos de Israel e tem relevância em nossas vidas atuais. No vale, Ezequiel encontrou uma vasta extensão de ossos extremamente secos. Deus apresentou-se na imagem deste vale de ossos secos, não alterando a localização física de Ezequiel, mas dando-lhe uma percepção interna intensa e vívida de estar em um lugar repleto de ossos. A secura dos ossos simbolizava que eles haviam estado lá por um longo tempo. Estes restos indicavam que o vale havia sido um local habitado, mas agora abandonado. A intenção do Senhor era fazer com que a mente e o espírito de Ezequiel sentissem profundamente a desesperança da cena. Essa visão também serve como um aviso para nossas próprias vidas. Se negligenciarmos as palavras de Deus e as regras da família, nossos lares podem decair até se tornarem como um monte de ossos secos. A vida pode se tornar um esqueleto do que foi ou do que poderia ter sido. Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4, complementa essa mensagem, instruindo as crianças a honrarem seus pais e os pais a criarem seus filhos com amor e disciplina. Ezequiel capítulo 37, versículo 3, resume esta visão com a pergunta divina: Filho do homem, poderão reviver estes ossos? A resposta de Ezequiel: Senhor Deus, tu o sabes, reflete sua fé na capacidade do Senhor de trazer vida ao que parece morto e sem esperança. Ao ser questionado por Deus se os ossos poderiam reviver, Ezequiel humildemente reconheceu que apenas o Senhor tinha a resposta definitiva. Para ele, a situação parecia além do alcance da possibilidade. Essa visão pode nos levar a refletir sobre os tempos futuros e o que eles podem trazer. Se ansiamos por um renascimento em nossos dias, precisamos confiar que o Senhor é capaz de realizá-lo, assim como fez na era de Ezequiel. Deus é o mestre do impossível e do inimaginável. Ele é capaz de concretizar qualquer plano que tenha em mente. Isso é ressaltado em Lucas capítulo 18, versículo 27, onde está escrito: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. A visão prossegue em Ezequiel capítulo 37, versículos 4 a 8, onde Deus instrui Ezequiel a profetizar aos ossos secos, prometendo-lhes vida através de seu espírito. Ele diz: Eis que farei entrar o espírito em vós, e vivereis. E porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e cobri-vos-ei de pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Conforme Ezequiel obedece à ordem divina, um milagre ocorre. Um som é ouvido, e os ossos começam a se mover, se reunindo osso com osso. Nervos e carne crescem sobre eles, e a pele se estende, embora ainda não haja espírito neles. Esta visão vívida e poderosa simboliza a capacidade de Deus de dar vida ao que parece irremediavelmente perdido, um lembrete eterno de sua soberania e poder. Ezequiel foi orientado pelo Senhor a fazer algo extraordinário, pregar aos ossos que já estavam mortos. Deus estava usando esse momento para ensinar uma verdade profunda que todos nós devemos captar. A palavra de Deus é repleta de vida e poder. A Bíblia não é apenas um texto, é uma fonte viva de fé e vida para quem se abre a ela. Ezequiel foi testemunha de um milagre em ação. Enquanto ele pregava, os ossos secos começaram a se reunir, osso com osso,
como se estivessem sendo trazidos de volta à vida. Aos poucos, músculos e carne formaram-se sobre os esqueletos, e a pele os cobriu. Mas ainda assim, eles eram apenas corpos mortos se movendo de forma coordenada. Esta visão ressoa com as palavras encontradas em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A vida e o poder encontrados nas palavras de Deus são também refletidos em Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Profetiza ao Espírito, filho do homem, e dize: Assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Essas palavras poderosas ilustram uma verdade profunda sobre a necessidade vital do sopro divino da vida em tudo o que fazemos. Muitas pessoas confiam na organização como a chave para realizar a obra de Deus. É verdade que a organização é importante, e nossos próprios corpos são um testemunho disso, estruturados e coordenados em todas as suas funções. No entanto, uma igreja pode ser meticulosamente organizada e ainda ser comparada a um corpo sem vida, se faltar o sopro vivificante de Deus. Deus instruiu Ezequiel a pregar ao sopro, ou espírito. A palavra ventos vem da palavra hebraica ruach, um termo que carrega em si múltiplos significados, como vento, respiração e espírito. O profeta estava aprendendo uma lição vital. Todas as realizações humanas são fúteis sem a presença do Espírito Santo. A vida na sua essência requer esse sopro divino, assim como Adão precisou do sopro da vida. Nascemos do Espírito quando nascemos de novo, renovados e vivificados. Sem esse sopro divino, tudo o que fazemos pode ser organizado e eficiente, mas permanecerá desprovido da verdadeira vida e do propósito que só Deus pode infundir. A presença do Espírito Santo não é apenas um complemento à nossa existência, mas uma necessidade absoluta. A necessidade de vida espiritual em nossos corações é uma obra soberana e essencial de Deus, conforme ilustrado no exemplo de Ezequiel com o exército revivido. Esta verdade é ressoada em Gênesis 2:7, onde o Senhor Deus forma o homem e sopra nele o fôlego da vida, transformando-o em uma alma vivente. Em João 3:5-8, Jesus enfatiza a importância do renascimento espiritual, dizendo que sem nascer do Espírito, não se pode entrar no reino de Deus. Ele compara o trabalho do Espírito ao vento, um fenômeno invisível, mas poderoso, que move e vivifica tudo o que toca. Ezequiel 37:10 exemplifica este poder vitalizante do Espírito de Deus. Ezequiel obedece ao comando divino, profetizando, e os ossos secos recebem vida, formando um exército grande e imponente. Nos versículos 11 a 13 do mesmo capítulo, a promessa de Deus vai além da mera ressurreição física. Ele promete abrir as sepulturas do povo de Israel e trazê-los de volta à sua terra, infundindo neles o seu espírito. Esta é uma imagem poderosa da restauração divina, não apenas de corpos mortos, mas da esperança, da identidade e do propósito espiritual de um povo. Estas passagens juntas nos lembram que a verdadeira vida é mais do que uma existência física. É uma realidade espiritual, uma obra de Deus que transforma nossos corações e nos conecta a seu eterno propósito e amor. Apenas o sopro de Deus, o seu Espírito, pode trazer esta vida, e somente por meio dele podemos experimentar o pleno significado do que significa ser verdadeiramente vivo. A ilustração impactante e simbólica que Deus apresentou a Ezequiel revelou uma verdade profunda e encorajadora. Os israelitas, presos e dispersos, sentiam-se sem esperança e derrotados. A situação parecia irremediável aos olhos humanos, mas eles subestimaram o poder supremo de Deus. Em Ezequiel 37:14, Deus prometeu algo extraordinário. Israel não apenas seria revivido, mas também restaurado à sua antiga majestade e reintegrado à terra natal. A promessa era clara: E porei o meu espírito em vós, e vivereis, e vos porei na vossa própria terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Esta visão, embora complexa, foi explicada por Deus a Ezequiel,
delineando o processo de restauração. Como seria possível reanimar os ossos desconectados e sem vida de Israel? A resposta estava na palavra e no Espírito de Deus, os instrumentos de sua realização. Ezequiel foi instruído a profetizar sobre os ossos secos, anunciando: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. À medida que ele cumpria a ordem divina, algo extraordinário acontecia. Os ossos se realinhavam, e tendões, carne e pele eram recriados, devolvendo-lhes a forma. No entanto, esse renascimento físico não era suficiente. O espírito tinha que ser infundido nesses corpos para que respirassem e vivessem novamente. A visão serve como um exemplo clássico de avivamento, mostrando que, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, Deus tem o poder de restaurar e reviver. Não se trata apenas de reconstrução física, mas de renovação espiritual e de propósito. Onde os humanos veem o fim, Deus vê uma oportunidade para um novo começo. A visão de Ezequiel nos lembra que com Deus, nada é impossível, e que a palavra e o Espírito dele são as chaves para a verdadeira transformação e vida. A renovação e o rejuvenescimento espiritual da Igreja de Deus no mundo contemporâneo são fundamentados em dois pilares essenciais: a palavra e o Espírito. A ausência de qualquer um deles impede a experiência autêntica e significativa da presença divina entre seu povo. Como declarado em 2 Coríntios 3, 17 e 18, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo, como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Nossas falhas e transgressões passadas nos reduziram ao estado de ossos secos, inanimados e sem vida. No entanto, Deus não nos abandonou nessa condição desolada. Ele nos ofereceu uma mensagem vibrante de esperança e renovação. Ao aceitarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, somos revividos, trazidos de volta à vida, resgatados da morte espiritual. Este é o momento de levar essa mensagem de esperança aos que ainda permanecem em um estado de morte espiritual devido ao pecado. A missão exige que compartilhemos a palavra divina e reconheçamos nossa dependência do Espírito Santo para orientação e força. Com esses elementos em harmonia, podemos testemunhar um renascimento espiritual, até mesmo em meio a um túmulo. As palavras de Efésios 2:1 ecoam essa verdade. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. A passagem de Romanos 5:8 enfatiza ainda mais o amor incondicional de Deus por nós. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A mensagem é clara. Através da palavra e do Espírito, a transformação é não apenas possível, mas certa. É um chamado para cada um de nós para participar ativamente no processo de revitalização da Igreja e das vidas ao nosso redor, sabendo que Deus nos equipou com tudo o que precisamos para a tarefa. Obrigado por assistir a este vídeo, e espero que estas palavras tenham tocado o seu coração e inspirado a sua fé. A revigoração espiritual é um chamado para todos nós, e juntos podemos fazer uma diferença real em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Se você achou este conteúdo útil e inspirador, por favor, clique no botão de curtir e considere se inscrever no nosso canal para mais reflexões e ensinamentos baseados na fé.